Deus seja louvado. Título desta mensagem: Orientações e conselhos para agradar a Deus. Prezados e queridos irmãos, e quanto a nós, que temos esta grande multidão de testemunhas ao nosso redor, deixemos de lado tudo que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós. E corramos com coragem a corrida que está à nossa frente. E continuemos com os nossos olhos fixos em Jesus, pois é dele que depende a nossa fé, desde o começo até o fim. Ele não desistiu por causa da cruz. Ao contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, não se importou com a grande humilhação de morrer na cruz. E agora está sentado à direita do trono de Deus. Pensem, meditem no sofrimento dele e como suportou o ódio dos pecadores. Assim, vocês não devem ficar desanimados e nunca desistir, porque na luta contra o pecado vocês não tiveram que combater até a morte. Será que já se esqueceram das palavras de coragem que Deus lhe disse a vocês como filhos dele? Pois ele disse: preste atenção, meu filho, quando o Senhor o castiga, nunca se desanime quando ele o repreende, porque o Senhor corrige a quem ele ama e castiga quem o aceita como filho. Suporte o sofrimento como se fosse o castigo dado por um pai, porque o sofrimento de vocês mostra que Deus os está tratando como seus filhos. Será que existe algum filho que nunca foi corrigido pelo seu pai? Se vocês não são corrigidos, como acontece com todos os filhos de Deus, então não são filhos de verdade, mas ilegítimos. No caso dos nossos pais humanos, eles nos corrigiam e nós respeitávamos. Então devemos obedecer muito mais ainda nosso Pai espiritual. E assim vivermos. Nossos pais humanos nos corrigiam durante pouco tempo, mas achavam que estava certo. Mas Deus nos corrige para o nosso próprio bem, para que participemos da sua santidade. E quando somos corrigidos, isso no momento nos parece motivo de tristeza e não de alegria. Porém, mais tarde, os que foram corrigidos recebem como recompensa uma vida justa de paz. Portanto, levante suas mãos cansadas e fortaleçam seus joelhos fracos. Andem por caminhos direitos, para que o pé aleijado não manque, mas seja curado. Procurem ter paz com todos e se esforcem para viver uma vida santa, porque sem isso ninguém verá o Senhor. E tome cuidado para que ninguém abandone a graça de Deus. Cuidado para que ninguém se torne como uma planta amarga que cresce e prejudica muita gente com seu veneno. E tome cuidado também para que ninguém se torne imoral
ou sem respeito pelas coisas sagradas de Deus. Como Esaú, que por causa de um prato de comida vendeu os seus direitos de filhos mais velho. Como vocês sabem, depois ele quis receber a bênção do seu pai, mas foi rejeitado porque não encontrou um modo de mudar o que ele havia feito. Embora procurasse fazer isso até mesmo com lágrimas, vocês não vieram como o povo de Israel veio para perto de uma coisa que se pode tocar, como o Monte Sinai com seu fogo abrasador, e a escuridão e as trevas, a tempestade e o barulho da trombeta e o som de uma voz. E quando o povo ouviu a voz, pediu que não dissesse mais nada, porque não podiam suportar a ordem que dizia: até um animal, se tocar no monte, será morto a pedradas. E o que estava vendo era tão terrível que Moisés disse: estou tremendo de medo. Ao contrário, prezados irmãos, vocês vieram no Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial com seus milhares de anjos. Vocês vieram à reunião alegre dos filhos mais velhos de Deus, aqueles que têm seus nomes escritos no céu. Vocês vieram a Deus, que é o juiz de todos os homens, e aos espíritos dos homens justos e que se tornaram perfeitos. Vocês vieram a Jesus, que fez o novo acordo e que espalhou o sangue, que fala de coisas muito melhores do que o sangue de Abel. Portanto, tenham cuidado e não recuse ouvir quem fala. Aqueles que recusaram ouvir a quem entregou a mensagem divina na terra não puderam escapar. Por isso, muito menos escaparemos nós se rejeitarmos quem do céu nos fala. Naquele tempo, a voz deles fez estremecer a terra, mas agora ele prometeu: mais uma vez, farei estremecer não somente a terra, mas também o céu. As palavras, mais uma vez, mostram bem que as coisas criadas serão abaladas e mudadas, para que as que não forem abaladas continuem como estão. Portanto, sejamos agradecidos, porque recebemos um reino que não pode ser abalado. Sejamos agradecidos e adoremos a Deus de uma maneira que o agrade, com respeito e temor. Porque, na verdade, nosso Deus é um fogo destruidor. E continue a amar uns aos outros como irmãos em Cristo. Não deixe de ser hospitaleiros, pois alguns, sendo hospitaleiros, sem saber, receberam anjos em suas casas. Lembre-se dos presos como se vocês estivessem na prisão com eles. Lembre-se dos que estão sofrendo como se vocês estivessem sofrendo com eles. Que o casamento seja respeitado por todos e que os maridos e as mulheres sejam fiéis uns aos outros, porque Deus julgará os imorais e os que cometem adultério. E não se deixe dominar pelo amor ao dinheiro e fique satisfeito com o que tem, porque Deus disse: eu nunca os deixarei e jamais os abandonarei. Portanto, irmãos, sejamos corajosos
e afirmemos: o Senhor é quem me ajuda. E eu não terei medo. Que mal me poderá fazer o homem? Lembre-se dos seus primeiros líderes espirituais que anunciaram a mensagem de Deus a vocês. Pense como eles vieram, como eles viveram e morreram. E imitem a fé que eles tinham. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não se deixe levar por todos os tipos de ensinos estranhos que tiram vocês do caminho certo. Santo é o Senhor. É bom para nossas almas receber forças por meio da graça de Deus e não por meio de obediência a regras sobre alimentos. Pois os que obedecem essas regras não são ajudados por elas. Os sacerdotes que servem no templo dos judeus não têm o direito de comer o sacrifício que é oferecido sobre o nosso altar. O grande sacerdote dos judeus leva o sangue de animais para dentro do Santíssimo Lugar, para oferecer como sacrifício pelos pecados. Mas os corpos dos animais são queimados fora do acampamento. E por isso Jesus também morreu fora da cidade, para com seu próprio sangue purificar o povo dos seus pecados. Portanto, vamos para perto de Jesus, fora do acampamento, e soframos a mesma desonra que ele sofreu. Porque neste mundo não temos nenhuma cidade que dure para sempre, mas procuramos a cidade que virá depois. Por isso ofereçamos sempre louvor a Deus por meio de Jesus Cristo. E este louvor é o sacrifício que oferecemos, é a oferta que é dada por lábios que confessam o seu santo nome. Não deixem de fazer o bem e ajudar uns aos outros, porque são estes sacrifícios que agradam a Deus. Obedeçam aos seus líderes e sigam as suas ordens, porque eles cuidam sempre da alma de vocês, sabendo que vão prestar contas disso a Deus. Se vocês obedecerem, eles farão o trabalho com alegria, porque se eles fizerem o trabalho com tristeza, isso não ajudará vocês em nada. E continue a orar por nós. Temos a certeza que a nossa consciência está limpa, porque sempre queremos fazer o que é certo. E peço que, de um modo especial, orem para que Deus nos dê a mensagem guiada pelo seu Espírito Santo. Deus ressuscitou nosso Senhor Jesus Cristo, que por causa da sua morte é o grande pastor do rebanho. E é por meio do sangue de Jesus que o acordo eterno é selado. Que o Deus de paz lhes dê tudo de bom que vocês precisam para fazerem a sua vontade e que Ele, por meio de Jesus Cristo, faça em nós tudo que lhe agrada. E a Jesus Cristo seja dado a honra e a glória para todo sempre. Amém. Deus, por Jesus Cristo, seja em eterno glorificado.